Boa noite, Luiz Guima. Boa noite, Jorge Ramos, meu parceiro. Como é que vamos? Estou aguardando nossa convidada de hoje. Boa noite, Anne. Bem-vinda. Estamos aguardando aí Tayane Cavalcante. Bem-vinda, Ana Cláudia. Olá, Tayane. Oi, Cunha. Nossa convidada já chegou. Oi, Elaine. Basalice, bem-vindo. Olá! Olá, deixa eu subir aqui um pouquinho. Bem-vinda! Que prazer, que saudade de você. Como é que você tá? Eu tô bem, prazer é todo meu, delícia estar aqui com você, Que relembrando das legal. palestras que a Não gente já é? teve junto. Que bacana. Hoje eu tive a oportunidade de assistir a sua. Aquele horário é bom, 7h41, porque é antes do expediente, a gente tá com a cabeça fresca. Eu gostei muito de Isso, assistir. que E aí bom. pesquei algumas coisinhas para a gente poder conversar agora de noite Ah, também. tudo bem, vamos Viu? lá. Como é que estão os filhos e Maurício? Tudo bem, Maurício se Que... recuperando, né? Uhum. Aham. Os meninos estão bem também e a gente vai seguindo. Graças, graças a Deus aí, né? É isso. Linda, linda aí, a Anne. Você sabe que o motivo dessas lives é justamente nesse momento de isolamento, né, esse momento de distanciamento forçado pela pandemia, pela quarentena. Eu sou diretor de marketing do clube da Associação Atlética da Bahia e é uma forma de dizer para o meu associado que nós estamos aqui preocupados com ele e de uma forma ou de outra a gente está levando conteúdo para as pessoas, uma informação legal, um entretenimento. E aí você nos brindou, você está dando o prazer de fazer parte disso. E Olha. o tema de hoje é o método Kairos, que você vai dizer para a gente o que é isso. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos convidados. Então, primeiro a gente já até começou conversando aqui, né? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Projeto lindo, eu venho acompanhando, César, e tô vendo aí esse movimento, né? E pensar de uma forma assim, um clube é para entreter, né? E agora que vocês não podem, né, estar de portas abertas para receber, de alguma forma vocês estão entregando isso, vocês estão contribuindo. Quero parabenizar, agradecer a oportunidade de estar fazendo parte de tudo isso e parabenizar essa iniciativa sua da Associação Atlética da Bahia. Parabéns, fantástico isso. Bem, quem sou eu, né? Eu sempre costumo me apresentar falando, que é tanta coisa que a gente tem que falar, né? Mas eu gosto muito de falar da Tayane, começar a falar da Tayane que é mãe, né? Da Tayane que é esposa, da Tayane que é gente, né? Que é mulher, Isso. né? Da Tayane que é empresária, da Tayane que é líder e da Tayane que é mentora de líderes, de empresários, né? Eu sou mentora de resultados, eu sou master coach,
O que que é a Master Coach, né? Porque a gente conhece. Qual é a diferença de coach para Master Coach? Porque Master a gente já sabe, né? Master, né? A gente imagina uma coisa grande. Será que é melhor do que todos? Não significa que é melhor do que todos. Mas aqui para a gente, no mundo do coaching, para a gente se tornar Master Coach, a gente tem que fazer todas as formações relacionadas ao coaching, né? Life Coach, Business Coach, Executive Coach, Extreme, enfim, né? E poder ser coach de coaches também. Então, eu sou Master Coach e já venho aí mais ou menos uns 10 anos que a gente vem acompanhando empresários, líderes e empreendedores para que realmente alcance aí resultados. E você vai me perguntar, mas assim, é basicamente isso que trouxe o método Kairos, que eu já me apresentei, vou deixar as perguntas para você, senão eu vou atropelando as coisas, eu gosto de falar e começo parecendo que eu estou dando palestra, eu estou numa entrevista. Não, o palco é seu. Não, Tem essa live como um palco e você é a convidada, você é a nossa principal atração. nada, eu quero que você pergunte, fica mais didático, as pessoas também podem fazer perguntas aqui, fica muito melhor assim. Pronto, vamos estabelecer o seguinte. As perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui que na verdade vai ser um bate-papo, né? Sim, É um bate-papo e eu queria que você se concentrasse nas respostas e no conteúdo que você vier a trazer para o público que está aqui nesse momento, né? E que se preocupe apenas com isso. Desde que as perguntas eu vejo aqui, porque às vezes sim, a gente claro. não, eu falo isso porque às vezes, quando sou entrevistado, aí eu fico querendo ver quem é que A tá, gente não sei o fica quê. querendo olhar quem é que está comentando aqui, né? Aí eu vejo as perguntas, tá? As pessoas estão entrando aí, estamos saudando aí na medida do possível. Eu não gosto de interromper a fala do meu convidado, principalmente um convidado tão ilustre como é você, uma convidada dessa, assim, linda. Então, assim, eu não gosto. Então, eu vou reunir algumas perguntas aqui, as mais importantes, para poder passar para você em algum momento ao longo da sua fala, tá? Sim, vamos Olha, lá. Tita acabou de entrar. Bem-vinda, Tita. Então, o que é o método Kairos? Indo direto ao ponto. Indo direto ao ponto, né? O método Kairos, eu brinco, até lá na bio do Instagram eu coloquei, né? É um método que traz você e sua família de volta para sua vida, certo? A ideia do método, como eu trabalho com empresários, como eu trabalho com empreendedores, com líderes, e eu também sou, né? Inclusive isso vem muito de mim, né? Dessa dor de não ter tempo, de ter que escolher, né? Eu sempre hoje a gratidão a esse método, dessa inspiração de ter criado esse método baseado na minha própria experiência, no meu próprio desejo de como é que eu tenho que escolher entre minha família, entre cuidar da casa. Você já esteve aqui em minha casa, você me conhece, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de cozinhar, eu gosto de receber, eu gosto de acompanhar meus filhos e amo esse mundo corporativo, amo esse mundo de palestras, amo tudo isso. E aí, como que assim alguém precisa ter que escolher entre uma coisa e outra, né? Então, o método Kairos é esse método que integra a vida em uma única vida, coloca o trabalho, a família, tudo num pacote só e faz com que empresários, líderes, empreendedores tenham muito mais resultados, porque quando você tira isso da cabeça, né? Quantas pessoas, César? E você, se eu E que entrou uma ligação. Eu não botei Ah, no modo, certo. Tá viu? joia. Mas tá. Então, Integração. isso. E quantos líderes, né, saem para trabalhar, saem para a empresa e fica com aquilo, né? Porque não está dando atenção direito para a família, não está tendo tempo para si mesmo, para se cuidar, para ir a uma academia, para ter lazer, de repente ir ao clube, jogar um basquete, né, jogar um tênis, né? Fica ali com foco no trabalho e esse método
na medida em que o líder consegue integrar tudo isso, né? A gente tem uma fórmula, né? Um algoritmo mesmo, que ao ser colocado em prática, faz com que os líderes e empresários tenham resultados extraordinários, sem precisar abdicar da família, dos filhos, de si mesmo, do lazer, de férias. Quantos líderes, depois de 20 anos, viram para mim e dizem, Tayane, depois de 20 anos eu estou tirando férias, né? Então, o método Kairos é isso, é um método de produtividade que faz com que líderes e empresários tenham resultados extraordinários na empresa, sem que precise abdicar da própria vida, né? Esse método foi desenvolvido por você, Thay? Sim, por Você mim. que diz. Ah, que tá. Fala um pouco disso aí. Ou seja, você, no seu caminhar, você identificou essa desconexão forçada que existia do empresário com os outros aspectos de suas respectivas vidas, né? Então, eu outro dia estava tendo uma live com um amigo meu, um parceiro meu, o Antônio Dias, da Via Meta, e a gente dizendo o seguinte, quantas e quantas vezes, inclusive eu mesmo, né? Eu tenho 56 anos, comecei a trabalhar com 18, então já tenho um caminhar aí bem comprido. E assim, tipo, ah, não, quando eu entro na empresa e bato ponto, eu deixo meus problemas do lado de fora. Isso é uma falácia, não existe isso, né? Então, esse ser, esse homem, esse ser humano, melhor dizendo, integrado, ele tem que ser tratado em todos os aspectos, na verdade? E E aí, eu queria ouvir, assim, como foi que você identificou e de onde vem a palavra Kairos? Assim, eu acho que é muito rico para a gente poder entender aqui. legal. Então, tudo isso começou com minha própria dor, né? Eu moro no interior, apesar de ser da capital, ser de Salvador, né? Mas vim morar no interior. E mesmo morando no interior, onde as pessoas pensam que a gente fica sentado na varanda, na porta de casa, né? E aconteceu Eu sempre fui muito dinâmica, né? Eu tenho um perfil agitador, né? Antes de fazer a formação em coach, eu sou terapeuta. Então, montei o CAPS daqui de Itaberaba, tinha clínica, tinha sociedade, dava palestras, fazia um monte de coisa. E nesse meio tempo, o Maurício, que é meu esposo, resolveu ir fazer medicina em Salvador. Eu já vinha estudando sobre coaching. E Matheus tinha 2 anos e meio, né? Clarinha ali, 3 anos e alguma coisa, 4. E ele veio fazer medicina, tinha a empresa dele, tinha as minhas, tinha os cursos todos que eu gosto de fazer. A gente tem uma premissa no Instituto do Ser, pelo menos uma vez a cada semestre, a gente tem que fazer algum curso grande que represente alguma mudança. E como é que dá conta de tudo isso, entregar uma empresa, né? Ele tinha um laboratório e foi fazer medicina. E aí eu não iria abdicar nunca do que eu comecei a fazer, do que eu amava, mas tinha meus filhos pequenos, né? Então foi essa história que comecei a estudar sobre liderança e disse, não, eu vou estudar sobre gestão de tempo. Eu vou aprender, já nessa época eu já estudava sobre liderança, já era coach de líderes, mas aquela angústia de, meu Deus, às vezes eu saía às 11 horas da noite do laboratório, eu digo, não, isso não é vida, não é o que eu quero, né? Não é o que eu acredito que é. Tampouco eu vou deixar uma coisa ou outra, né? E aí eu comecei a estudar, e nesse caminho eu descobri que não existe gestão de tempo, né? Não existe gestão de tempo, tampouco de atividades. O que existe é a gestão da gente mesmo, da gente entender o que a gente precisa priorizar, da gente... Então, eu fui entendendo determinadas coisas, pegando um conceito daqui, outro dali, criei uma fórmula. Nessa fórmula, ela é baseada em algumas metodologias, tá? Então, a gente precisa de ter um alvo, a gente aplica Pareto, né? Que a gente precisa priorizar, colocar ali o nosso 80-20, porque a gente não vai saber de que a gente não vai dar conta de tudo, é o grande segredo. O grande problema de líderes, das pessoas de uma maneira geral, é querer dar conta de tudo e quando não dá, se frustrar, certo? E aí fica frustrado porque não deu conta de tudo, mas na verdade não tinha um porquê, não tinha um alvo, não tinha uma direção, então não tinha nem como saber escolher. E aí não sabe dizer não, né? Vai pegando, porque não tem uma referência. Meu olhar é para ali, né? O método ele começa com isso. Eu tenho um alvo, eu tenho um olhar. Todas as outras coisas precisam ser
gerenciadas, e aprender a dizer não nesse processo também é fantástico. E Kairos, quando eu descubro nesse caminho que não tem gestão de tempo, que não existe gestão de atividade, e a gente faz esse contraponto com Cronos, que é esse tempo que a gente vive, esse tempo linear, né? Que a gente tem medo do dia acabar e a gente não dá conta das coisas, né? Então a gente fica nessa velocidade, porque Cronos é o Deus temido por todos, né? E Kairos, aí eu não vou contar toda a história, porque senão a gente acaba aqui eu só falando disso. Mas Kairos é esse tempo que é Mas exponencial. o objetivo é esse. Mas aí A eu live sei é sobre o muitas método coisas Kairos. mas devem ter muitas coisas que você deve querer saber falar só do conceito, né? E Kairos, ele é um tempo que é exponencial, que é o tempo relativo, né? É o sentido que a gente dá ao tempo. E quando a gente aprende a utilizar desses conceitos, a gente aproveita. Então, Kairos é o Deus do tempo exponencial, do tempo das oportunidades, do tempo que a gente aproveita. Então, no nosso método, a gente não leva em consideração a quantidade de coisas que a gente faz. A gente leva em consideração a qualidade das coisas que a gente faz, né? Então, o quanto que eu estou imersa em cada atividade, em estado de presença, isso é o Kairos, me faz ganhar tempo que a gente diz assim, como assim? Hoje eu posso te dizer, eu e todos os outros meus clientes, a gente faz muito mais coisas com qualidade e tem tempo de qualidade para ir à academia, para estar com o bem, para estar com os filhos e resultados, mesmo agora na pandemia, resultados extraordinários, né? Então, Kairos e essa ideia vem disso, né? Da minha experiência, dessa busca. E o nome é Kairos porque é o tempo onde a gente não conta, é o tempo que a gente aproveita, né? Diferente de Cronos, que a gente fica com medo. É interessante. Então, você tá me... eu não conhecia esse Deus, Kairos, o Deus do tempo relativo, a gente pode chamar assim? Do O tempo Deus do relativo? tempo exponencial, das oportunidades, né? E, Tá. inclusive, se você for pesquisar, é bem interessante a imagem de Kairos, né? A imagem do Deus Kairos, ele só tem um tufo de franja na frente. E diz a lenda, né, a mitologia grega, que quando Kairos passa, se você não estiver em estado de presença, ou seja, se nesse momento aqui não estiver só existindo isso aqui agora, as oportunidades passam e você não consegue agarrar Kairos. Aí é que vem, né? Que vem o que diz, né? Quando a oportunidade passa, você não consegue pegar. Porque Kairos é o Deus das oportunidades, só tinha um. Passou, você não tem nem mais como puxar, que o tufo de cabelo era só na frente, né? Então, na nossa metodologia, o estado de presença, né? O engajamento, flow, né? Aqui e agora, faz com que você perceba muito mais oportunidades, que você conecte com o que realmente você precisa fazer, você vai lá, faz com um estado de presença e você tem resultados extraordinários. Pô, fantástico. Eu estou muito curioso para conhecer o método Kairos. Já tem algumas perguntas. A Ah, gente cadê? tem um planner, É certo? plano Kairos. Plano Kairos de produtividade. A gente tem, além da metodologia, todos os meus treinamentos, todos os meus cursos, todos os líderes que a gente acompanha, a gente brinca que é iniciado no mundo Kairos, né? Então tem esse planozinho aqui, esse aqui é o meu, né? Porque eu sou congruente, eu faço o plano Kairos. Então tem todo um passo a passo de como, inclusive, planejamento estratégico a gente passa a fazer com esse método e que aí a gente integra essa vida, né? Esse contexto, porque a gente, dentro do plano, você inclui os stakeholders, né? Não existe e, inclusive, considerando família também como stakeholder, né? Que faz parte. Quando a gente está nas empresas, é muito interessante, César, quando a gente vai fazer o plano e que eu digo, não, mas espera aí, agora faltou aqui o bem, faltou os filhos, faltou...
Mas como assim? No plano da empresa? No plano, sim, claro, são interessadíssimos nos seus resultados, né? Então a gente precisa assim incluir todas essas pessoas e é impressionante como os resultados explodem e a felicidade do líder, que a gente pensa que é só mulher, os homens hoje, um dos maiores desejos é ter tempo, né? Para estar mais com a família, até porque o bem ó, fica ali no ouvido que não chegou para jantar, que não foi almoçar, que o final de semana só ficou no celular. Tayane, você Isso é falando aí, tá muito claro na minha cabeça. Eu vou trazer um exemplo aqui de, de como não se fazer, né? Ou seja, como você se baseou para poder desenvolver esse método, né? Conceber, melhor dizendo, esse método. Eu tenho um grande amigo meu, pessoa assim, da minha mais alta estima, que ele tinha uma vida totalmente assim focada no trabalho. Então ele era o primeiro a chegar na empresa, ele era o último a sair da empresa, né? E aí em um determinado momento, eu vou resumir um pouquinho, mas você vai entender o que é. sim. Então ele em um determinado momento ele teve um problema conjugal, né? A esposa não tá o Benê, né? Benê. O Adorei a bem palavra. eu, bem eu, bem eu. Benê, a Benê dele não. Oi, oi, tô de Oi, volta. oi, oi, oi. Oi, Oi, que bom. tô de volta. Então ele saiu de casa, foi morar num flat. E aí, como ele era meu colega de trabalho, nós éramos muito próximos, né? Então a gente trabalhava junto e também éramos amigos fora do ambiente de trabalho, né? E aí, de certa forma, eu fiz questão de me aproximar dele nesse momento que ele saiu de casa, né? E a gente conversando, ele fez assim: Não, hoje eu acordo 6 da manhã, tomo meu banho, passo lá para ver minhas meninas. Aí vou, meio-dia eu vou ver as meninas. Aí quando chega no final do expediente, antes de ir para o flat, eu passo lá para ver as meninas. Aí eu fiz a pergunta para ele: por que você não estabeleceu essa rotina antes de se separar? Não é mais ou menos isso? Ou seja, Isso, você está tão envolvido dentro daquilo que você está fazendo, você está tão dentro do olho do furacão que você não está vendo a vibração que exatamente, está acontecendo no seu entorno, né? Então, assim, exatamente. você falando agora, isso daí é da 1996, 97, mais ou menos, assim, tem mais de 20 anos isso. Então, é impressionante como, às vezes, a gente se perde nessa busca desenfreada da conquista do resultado, né? De ser o Isso. exemplo, tudo, e a gente termina negligenciando. E eu acho muito interessante, não É, conhecia, né? Agora uma coisa, assim, para poder botar pimenta nessa muqueca da gente aí agora, tá. Eu só né? posso só fazer um comentário em relação a isso daí, Por porque favor, deve por ser o favor. problema de muitas pessoas também, né? No nosso Tá, método, para que as pessoas entendam, inclusive, como processar, a gente explica muito sobre o efeito composto, certo? tá. E o que que acontece? Muitas vezes, o que traz resultado é o que não é óbvio e o que é mínimo, certo? O grande problema é que as pessoas ficam nesse olho do furacão querendo fazer coisas macro, certo? E de forma desestruturada. Por que que no método as pessoas têm tempo para fazer as coisas que quer? Porque não é sobre muitas coisas. São coisas pontuais, feitas de forma constante. E quando a gente fala que os resultados são exponenciais, as pessoas acham que é uma forma da gente fazer propaganda. Não, é a gente entender que quando eu faço uma coisa, quando eu tenho constância e eu tenho um resultado essa semana, que tenho na próxima, com coisas pequenas, esses resultados eles passam a ser exponenciais. Tanto que eu tenho um cliente que ele, na primeira quinzena que ele começou a fazer o método Kairos, claro, porque estava bem desestruturado, ele cresceu 230 e algumas coisas por cento. Eu mandei ele parar. Ele, mas como assim? Eu disse, porque o resultado é exponencial. Se você continuar, você vai quebrar. A gente não vai dar conta do seu crescimento, né? Então, Crescimento, o resultado da empresa. da empresa, né? Tá. Porque é isso que a gente precisa entender.
Por que ele começou a ter tempo de ir lá no flat ver as meninas? Porque ele colocou no radar, ele abriu espaço na agenda dele, ele abriu espaço no mundo dele para que eu caiba. Só que o que acontece? Muitas vezes os líderes fazem isso e se atrapalham na empresa, certo? E aí por isso que... Não, é porque na empresa eles não estão dando prioridade, eles não estão tendo referência, não está seguindo o planejamento com um plano estratégico bem elaborado. Deve ser que você tenha uma visão, e a visão é a referência das suas decisões, né? E aí você seguir todo um processo. Então, quando a gente quer de verdade, a gente consegue colocar no radar, claro que fazendo o que precisa ser feito, né? Só que pequenas coisas. Eu juro para você que todos os meus clientes estão tendo resultados de forma... Agora eles estão fazendo pequenas coisas de forma constante. E aí dá tempo de fazer muitas coisas. Tá, você queria colocar uma pimenta nisso, pode falar. Não, porque assim, nós não podemos fugir de Cronos, né? Que é esse deus do tempo Não, linear, não é verdade? E claro. aí você citou, era isso que você terminou antecipando um pouco do que eu vou perguntar. Então, assim, as empresas, ela tem o seu planejamento, tem missão, visão, valores, tem tudo isso, tudo bem estruturadinho, né? Tudo bacaninha, tudo lindo e maravilhoso. Às vezes a missão tá pegando poeira ali na parede, né? Na Na parede. parede. Mas assim, um método como esse, ele é necessário que seja absorvido pelo próprio dono, pelo próprio empresário, não é verdade? Claro. Pelo próprio Todos, empresário. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: diante da inevitabilidade da existência de Cronos, diante da inevitabilidade da necessidade de um planejamento, uma grande corporação, como é que você consegue atingir a diretoria? Como é isso? então, eu até não vai dar para ver, né? Mas Cronos, ele está na fórmula, tá? Ah, Nós tá, somos claro. seres sociais, tá? Nós somos seres que nós precisamos cumprir prazos, nós precisamos cumprir. Imagina que essa live, se você diz assim, olha, vamos viver no tempo Kairos, vamos aqui fazer a live na hora que der, a gente não ia se encontrar nunca, né? Então, Cronos faz parte do nosso dia a dia. E a gente precisa, sim, de prazos, a gente precisa... mas o que é que acontece? Cronos, ele, na metodologia e, na verdade, no mundo, de uma maneira geral, ele serve para que a gente tenha como referência Isso. prazos de ciclos, né? Quando a gente fala de um mês, na nossa metodologia, é claro que você precisa ter o ciclo de um mês, tá? Mas a gente entende que é contínuo. O que a gente faz para que tenha resultados sustentáveis. Sabe aquela ideia da corrida dos ratos em relação à questão financeira, que todo mês você está correndo para pagar a conta? No método Kairos, a gente fala do mesmo jeito. A gente sai da corrida de ratos de ter que todo mês começar um novo mês. Não, ele é contínuo. E claro que a gente fecha ciclos, porque a gente precisa de referências, a gente precisa pagar as pessoas, remunerar nossos colaboradores, ter compromissos com os nossos clientes. Mas a ideia de que a gente faça, que a gente tenha ações que elas impactem positivamente, que elas reverberem ao longo do processo, para que você não precise estar recomeçando o tempo inteiro, recomeçando o tempo inteiro. E aí é entender essa história do efeito composto, né? Tem uma hora que a roda ela começa a girar de uma forma muito mais fácil, porque você entende isso como um processo contínuo, não que tem todo mês tem começo, meio e fim, todo mês tem começo, meio e fim. Ali é ciclo para a gente ter referência, né? E eu trabalho em grandes empresas, eu trabalho em indústria, tem uma multinacional que a gente trabalha, não estou autorizada a dizer aqui, mas que é muito interessante. Fácil não é. Mas quando você tem resultados, quando você começa a dizer assim, olha, peraí, confia, né? Porque tem ferramentas práticas. O método Kairos tem plano de ação, o método Kairos tem planejamento estratégico, né? Tem ferramentas, a gente utiliza muito as ferramentas do Lean, né? Então a gente integra muito nesse processo.
tem avaliação de resultados, tem processos de melhoria contínua. É claro que quando a gente fala, parece que é uma coisa assim muito... Não, tem processos, né, para seguir, para ter resultados. Então, é bem interessante, porque a gente precisa desacelerar a mente. E a gente consegue, sim, colocar executivos sentados no chão, né, fazendo meditação, tomando sol, para que a gente... Porque sem estado de presença, a gente não consegue sair do furacão, né? Pô, isso é uma revolução na cabeça dos líderes, do gestor, dos empresários. Eu acho que tem tudo para dar certo. Você já está colhendo frutos disso, né? Sim, a gente hoje tem, a gente tem cursos online, né? A gente tem o Produtividade Kairos, que ele só abre em determinados momentos. Os nossos processos, a gente tem uma maestria em vendas, que também a gente utiliza o método Kairos, e a gente tem os masterminds, né? Onde a gente inclui todo esse conceito de Kairos. Esses cursos você que ministra, você que conduz e lidera. Sim, 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 sim. Ah, ótimo. E as pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais, acessam você através do seu Instagram, como é que faz? Sim, Aproveita aqui o lá momento. Sim, lá no Instagram, na bio, você tem um link, né, que você entra. Lá a gente vai ter agora, César. Foi bem oportuno esse convite agora, né? Que a gente vai ter o Leader Coach online. A gente tem uma imersão que a gente faz todo ano, tá? E esse ano, não precisa dizer o porquê, né? Nós não vamos conseguir fazer ele presencial. E então eu Sim. resolvi dar de presente, tá? Vai ser ao vivo, online. A imersão são 3 dias, mas a gente vai fazer a imersão online em um único dia inteiro e a gente distribuiu o conteúdo durante todo esse processo que a gente começou hoje, a pré-imersão, né? A gente está tendo lives todas as manhãs, às 7h41. E o melhor de tudo é a gente poder trazer esse conceito de líder que sai da caixinha, né? Não precisa ser aquela coisa formal, né? Aquele estereótipo do líder que está muito preocupado, muito pelo contrário. A gente hoje já entende que se líderes estão tendo muita hora extra, se eles estão sem tempo, é porque alguma coisa dentro do processo dele está errado, né? Desculpa, você Muito ia falar. legal. Não, não. O palco é seu. Eu já disse que o palco aqui é seu, certo? Estão perguntando quando vai ser essa imersão? A imersão é no dia 15 de agosto, mas a pré-imersão já está acontecendo. Vai lá, clica. Nos e-mails as pessoas já estão recebendo muitas ferramentas. Lá no canal do Telegram, inclusive, tem todo um material. A gente fez um desafio de 30 dias de produtividade com base no conteúdo do Kairos. Tem muitas ferramentas e o bacana do Telegram é porque quando você entra, é diferente do WhatsApp, né? Porque no WhatsApp você não acompanha as mensagens que você, por acaso, o grupo tinha. No Telegram, não. Você acessa desde o primeiro dia que eu fiz a primeira postagem, independente do dia que você entra. Então, tá tudo lá no Telegram. Muita ferramenta, muita mesmo. Eu dou sem dó, porque eu quero realmente ver muita gente feliz, realizado e tendo muitos resultados, né? Tá, então assim, só para eu entender, essas lives que você deu início hoje, às 7h41 da manhã, você vai até que dia? Até sexta. Até sexta agora. E aí, essas lives dessa semana são preparatórias para o dia 15, é isso? Sim, exatamente. Porque Ótimo. justamente porque a gente trabalha com uma mentalidade diferente de liderança, do perfil do líder, né? Essa mentalidade de que não precisa ser difícil, pode ser fácil, né? Pode ser fácil, quando eu digo fácil, só para deixar claro, não é que vai cair do céu, mas pronto, a palavra não é fácil, a palavra é leve. Pode ser leve, né? Uma das coisas que eu fiz uma pergunta outro dia no Telegram. Como seria se fosse divertido ser líder, né? Porque a gente deseja tanto ser líder, a gente deseja tanto ter uma empresa. Eu acho uma diversão. Pois Eu, é, li- eu lidero me divertindo, porque eu lidero através da troca, entendeu? Do congraçamento, do entendimento do que é necessário. Eu acredito muito
em você atingir os objetivos através das pessoas e na medida em que você lida com as pessoas, e aí eu adorei sua live de hoje de manhã, porque você fala bastante disso, né? Ou seja, você fez uma pergunta de quais as três dimensões, três aspectos: pessoas, negócios ou qual foi a outra? Conexão. 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 E a grande maioria das pessoas indicou pessoas como sendo o aspecto mais importante. E eu não tenho dúvida disso, porque o mundo é feito de gente, as empresas são feitas de gente, e quanto mais as pessoas estiverem motivadas, alegres, satisfeitas, né, celebradas, o resultado ele é exponencial. Aí o Kairos está presente, totalmente presente. Pegou a ideia, Já estou né? pegando a ideia do Tá Kairos. pegando a ideia. E aí eu queria emendar para dizer o seguinte, que desde o início, quando nós tivemos a ideia, e aí eu queria fazer um reconhecimento a toda a equipe toda a equipe da Associação Atlética, através do seu presidente, que é Sérgio Menezes, assumiu agora, no meio da pandemia, dia 31 de março. Imagina, já começou negociando com o O fornecedor, desafio. com a quebra de receita aí de 60% a menos, entendeu? Então, a gente se fala todos os dias, nós temos reuniões assim, justamente para poder passar por essa tempestade, né? Mas uma coisa que nos motivou a fazer foi justamente essa preocupação com as pessoas. Que pessoas são essas? Os associados do clube, né? Sim. Então, o público são os associados do clube. Então, na medida em que as instalações estão fechadas, nós não podemos simplesmente dizer assim, ó, a prefeitura mandou a gente fechar, não tenho mais o que fazer. Não, nós nos preocupamos com as pessoas. E o mais interessante de tudo isso, quando a gente começou a formatar o projeto, e aí chama um, chama outro, conversa com um, conversa com outro, né? E aí a disponibilidade dos profissionais que estão fazendo as lives, entendeu? Então, assim, é um negócio assim do outro mundo, e é gratidão pura que a gente sente, porque isso vai e isso volta, é troca o tempo todo. Então, nós temos uma professora de yoga que vai ao ar todos os dias, 9 da manhã. Nós temos uma psicóloga lá de Houston, no Texas, que também foi frequentadora da associação, então ela fala de meditação, fala de respiração todos os dias também, 5 horas da tarde. Então tem uma série de outros profissionais, me ocorreu aqui agora, não quero cometer a injustiça de não lembrar de todos, mas todas as pessoas com as quais eu mantenho contato, e eu digo assim, ó, estamos fazendo um projeto assim, você topa, mas é de imediato a aceitação. Sim, Porque claro. as pessoas querem levar, nesse momento agora que estamos todos dentro de casa, né, através desse recurso tecnológico fantástico, que são as redes, né? Então, Instagram, YouTube, Facebook, aí tem o Zoom, tem várias ferramentas, e nós podemos estar levando conteúdo de qualidade, entretenimento, informação, através desse canal de comunicação para as pessoas que estão em casa. Você está em Itaberaba? Sim, estou em Itaberaba. Eu estou em Salvador. Dentro da minha casa, você está na sua, né? E Sim, estamos aqui com uma sala repleta de pessoas ouvindo a mim e a você falando. sim. Então, isso daí é um negócio fantástico. E nós estamos fazendo o quê? De forma diletante. São 8 horas da noite, eu estou sentando aqui todos os dias, convidando vários profissionais para poder fazer esse tipo de abordagem, de interação, com vistas ao bem, levar uma palavra de bem-aventurança, levar informação, que as pessoas se sintam bem com aquilo que a gente está trazendo aqui, entendeu? Sim. Então é isso é muito forte, isso é muito forte o que está acontecendo. É, e na verdade, César, o que eu falei hoje de manhã, né? Esse momento é só um amplificador, né? Porque os grandes players, né? Eles já entenderam há um bom tempo que o que facilita o processo é você ter conexão, né? Não só a conexão não é só para vender, inclusive para você aprender. Quando a gente está com pessoas, né, a gente gera grandes aprendizados. Quando a gente gera aprendizado, a gente passa de nível. Gerou aprendizado, aquilo que você estava ali na roda gigante, você sai daquilo ali, né? Então, a conexão, ela é hoje, ou você se conecta. Existem ainda eu posso te dizer, eu vivo nesse mundo corporativo, um mundo de líderes, empresários e tal, que líderes que ainda dizem assim, ah, não, mas
eu não gosto muito. Não, mas acabou. Quem não se conectar, quem não estiver atento a isso vai estar fora do jogo, tá? Pode ser que não se dê conta agora, mas do mesmo jeito que a gente fala do efeito composto para ter resultado extraordinário, é você ter pequenas ações que te levam a resultados, você deixar de realizar, você vai tendo pequenos declínios que quando você vê, você não percebe. Você só percebe, um exemplo, quando você pisa na balança, mas você não percebeu aqueles quilinhos que você foi adquirindo, mas não foi de repente. Então, quem não está percebendo isso e que está deixando de fazer, vai chegar um momento que vai dizer, de repente eu tô fora do mercado, de repente, mas eu estava fazendo tudo tão certinho, só esqueceu de se conectar. Se esqueceu de estar com as pessoas, né? De desenvolver cada vez mais seus colaboradores. Uma das coisas que a gente tem estimulado nas empresas que a gente tem feito acompanhamento é desenvolva intelectualmente, estimule intelectualmente seus colaboradores. Todo dia é dia de aprender. Todo dia é um aprendizado novo. Todo dia é uma coisa nova que você... E tem uma empresa fantástica que, inclusive, gerou isso como rotina. O que aprendi hoje? O que realmente, para todas as pessoas, não estou falando isso de líderes, não, todas as pessoas, o que aprendi hoje, né? E as pessoas estão trocando experiência, e o que vai acontecer com essa empresa? Bum! Aí, de repente, a empresa, meu Deus, aquela empresa agora... Não, foram pequenas ações, inclusive isso, do aprendizado, das conexões, que tem feito com que as empresas realmente se sobressaiam, né? As empresas, você vê as top, as empresas top aí em termos de exposição de mercado, de valor de mercado, são aquelas que justamente elas valorizam as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aí de uma gigante, a Google, por exemplo, né? Então, o Google, as pessoas são muito valorizadas, a Apple, são empresas vanguardistas, são empresas modernas, né? Que são Sim. muito valorizadas. Agora, é incrível, Thay, que em pleno século XXI, você ainda tenha empresários que pensam como antigamente, né? E aí Ah, esse pessoal que vai estar fora do mercado é. brevemente, Você sabe que a não é? gente fala uma coisa, né, César? Eu, inclusive, tenho um material, a gente preparou um material que a gente segurou logo depois que explodiu essa questão do coronavírus, a gente segurou porque estava tendo a questão do coronavírus, mas não tinha explodido tanto. Então eu fiz um material seguinte: a cegueira branca mata mais do que o coronavírus. Aí, como a headline que eu coloquei estava muito forte, a gente deu uma segurada. Vou mudar essa headline, tá? Para colocar. Mas o que acontece, né? A gente chama isso da cegueira branca, né? Lembra lá de José Saramago, daquele livro O Ensaio sobre a Cegueira, Sim, né? sim. Então, onde as pessoas não querem enxergar. Muitas pessoas não sabem nem que tem algo a mais para enxergar, né? Mas o pior é aquele que sabe que tem coisas novas e que eles não querem, né? E é até o nosso desafio da semana que eu coloquei lá no Insta, né? Ampliar o conhecimento, porque você só chega até onde o seu conhecimento e o seu aprendizado te leva. Se você tem um conhecimento limitado e você não está ampliando tudo isso, você vai chegar muito, muito pouco. Você vai andar muito pouco, né? Ah, não, mas tá bom, tudo bem, né? E aí a gente falando dessa coisa louca que o mundo tá hoje, né? Tudo bem, crescer não é uma opção. Existe uma lei universal, né? Que é da perpétua transmutação, que ou você está crescendo ou você está decrescendo. Nada fica estático, né? Nada fica estático. Crescer hoje não é... Crescer nunca foi uma opção. Nem que seja, não, mas eu vou dar só um passinho. Eu preciso dar esse passinho. Porque na medida em que as coisas estão mudando, se eu não cresço, quando eu faço uma comparação entre não crescer e a mudança que o mundo teve, eu decresci, mesmo sem sair do lugar, né? Então, isso tudo é muito louco, realmente, para a gente parar para pensar. E não tem mais espaço. Na verdade, não é que não vai ter. Não tem mais espaço, né?
até as pessoas, os jovens, os colaboradores, eles escolhem hoje aonde eles querem estar, né? Baseado em cultura, em desafios. Tem uma pessoa que eu conheço que diz assim, olha, eu vou sair do emprego, né? E a gente, não, pelo amor de Deus, não sai agora, não sai agora. Agora não é hora de sair. Porque, mas eu não estou sendo desafiado. Eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia um ano atrás, né? Então, as pessoas querem ser desafiadas, as pessoas querem crescer. E se as empresas não vão encontrar nem para quem trabalhe para elas, né? Essa é a grande questão. É uma revolução, né? É uma revolução que está acontecendo aí. Agora, uma coisa que eu queria ver com você era o seguinte: hoje de manhã na sua live você falou muito de propósito, Sim, né? Achei bacana, queria ouvir um pouco de você falar de propósito, porque aí eu queria fazer uma junção com um conceito que eu vi um líder, né? Um Ricardo Guimarães, ele falando do VUCA e do NICE, né? Então o VUCA é um conceito que o exército americano desenvolveu para traçar cenários de teatro de operação de guerra, né? Então o VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então o VUCA é uma coisa assim, ele até brinca, ele diz assim, cuidado para VUCA não te pegar, né? Então o VUCA é uma coisa meio assim, tenebrosa. Então ele traz o NICE, que é o novo, né? É o ágil, inovador, interdependente e sensível. E ele diz o seguinte, que entre um conceito e o outro, ambos são delineadores de cenário, tanto um sim, quanto o outro. Só que o NICE, ele traz uma questão que é justamente o propósito e o vínculo das pessoas. Porque o VUCA, ele não leva em consideração as pessoas, mas o NICE leva, né? Quer dizer, ele termina levando, porque é o cenário formado por pessoas. Mas o NICE, ele diz assim que é o vínculo e um propósito. Ou seja, se há um propósito, você busca aquele propósito. Mas não basta ter um propósito, precisa ter um vínculo daqueles que estão trabalhando com aquele propósito. sim, sim. Então, dentro desses conceitos, né, e como a gente integra tudo isso, né? Quando a gente fala de propósito, no sentido diferente da visão, de atingir um propósito, né? Não é atingir um propósito. O propósito é aquilo que é o nosso combustível, aquilo que a gente Isso. vive todos os dias. Como, por exemplo, o meu propósito, né, é trazer você e sua família de volta para sua família, para sua vida, né? Você está integrado com tudo isso, você se conectar com tudo isso, né? Transformar a vida de vidas. Então, tudo que a gente faz é baseado nisso, tá? E a gente traz essa questão desse mundo VUCA, né? Trazendo mais para a questão da vulnerabilidade, e que a gente traz, inclusive, esses conceitos, sim, para dentro das empresas, que aí a gente faz uma relação aí com o Nassim Taleb, né, que traz a antifragilidade. O mundo, ele é VUCA. A gente tem que entender que a empresa não é para ser VUCA, né? Mas o É o mundo mundo. É, porque é o cenário. É o isso, cenário, cenário né? externo, né? E a É. gente precisa estar conectado, a gente precisa estar ligado nisso, porque as mudanças, elas estão o tempo inteiro acontecendo, né? E os cisnes negros, né, como o Nassim fala, eles vão aparecer como agora é o coronavírus. Então, se uma empresa, ela não vive baseado no novo, na agilidade, e é importante a gente falar aqui na agilidade, que não é ser ágil, não é ser fazer rápido, é fazer as Não. coisas. Porque muitas vezes quando a gente fala, inclusive da metodologia, da metodologia ágil e uma série de coisas, as pessoas estão achando que é rápido. É rápido em resultados. Porque quando você entende que você faz, você entrega, não todo, mas que você pode ir fazendo para entregar o cliente, que é o maior interessado da história, né? Seja cliente interno ou seja cliente externo. E ele tem a possibilidade de te dar um feedback para que você conserte antes de você terminar, você está sendo ágil. Só para falar aqui de uma forma muito, muito rápida, né? Então, se a empresa, se as pessoas... Eu sempre trago um conceito, César, de que assim,
A nossa maior organização é a nossa casa, a nossa maior empresa é a nossa casa. Nós precisamos liderar a nós mesmos. E a nossa casa, primeiro tem até um livro bem bacana, que a liderança começa em casa, né? Para que você consiga lidar com tudo isso. Então, se você não consegue trazer tudo isso para a sua vida, né? Você também vai ser muito difícil você levar isso para a organização. Mas é importante que as empresas estejam pensando em inovar. E às vezes as pessoas ficam pensando também na inovação para fazer coisas diferentes. Dentro da nossa cultura, né, no Instituto do Ser, a inovação ela é importante, fazer coisas diferentes, né? Só que tem o seguinte, para ser considerado que isso é o conceito de inovação, na verdade, né? Tem que ter sentido, tem que ser funcional, né? Então, é importante que a gente não queira estar reinventando muita coisa para ser inovador, porque senão você acaba tendo problemas no meio do processo, porque acaba perdendo tempo criando coisas que não vão ter sentido, que não vai ter função dentro da organização, né? E o propósito nisso tudo é o que dá a base, é o que sustenta. Vai chegar o coronavírus, vai chegar outras crises, mas se você está com base numa cultura, se você está com base num processo de propósito, você vai balançar. Porque também, se não balançar, você está onde? Não é na terra, né? Você balança, mas você balança, mas não cai, vamos dizer assim, né? Você segura a peteca, porque você tem um porquê, o porquê da sua organização existir. Isso é muito importante. Essa é a questão do propósito do vínculo. Tem até um exemplo que você consegue identificar bastante esses dois conceitos. Assim, uma rede de restaurantes, uma rede de restaurantes físicos, durante o período, no início da pandemia, os donos, os diretores, sentou com os funcionários e combinou reduzir os salários em 50%. E todos toparam. Então, você estabelece o vínculo, né? Então, o vínculo que todos os funcionários, entendendo ser aquele momento atípico, então, tudo bem, aceitou. Aí, o que foi que aconteceu? A empresa conseguiu crescer com as vendas online de delivery, de entregas. Ou seja, fechou o restaurante, mas continuou produzindo. Então, teve um crescimento. E aí, o dono virou e falou assim, não, vou voltar o salário de vocês aos 100%. E todos os funcionários disseram assim, não, vamos continuar com 50%. Então, isso é propósito e é vínculo, entendeu? Então, é muito interessante isso daí. Todos vivendo ali o propósito, todos juntos com a organização. A gente só precisa ter muito cuidado, né, quando a gente fala dessas coisas, porque eu entendo, você entende, muitas pessoas que estão aqui também entendem, mas o que acontece? Também existem muitas empresas que estão se aproveitando do momento, né? Claro, eu trouxe né? um exemplo de... Que deu certo. Não é que dá certo, não. É muito mais do que isso. Deu certo porque os funcionários e a empresa estavam conectadas. Isso, entendeu? exatamente. O que você acabou de dizer. Isso, claro, exatamente. Tem muita empresa... não. Bateu o coronavírus na porta, corta o salário de todo mundo 50%. Não, não é isso. A gente trouxe um exemplo aqui de o que você acabou de dizer, de conexão, de vínculo, de propósito. Então, é um time, né? É um time, todo mundo junto, né? E na hora que ganha, e quando eles começam a crescer, que o dono, né, resolve voltar, ou seja, é por isso que os colaboradores aceitam ficar, porque eles sabem que na hora das vacas gordas vai ser bom para todo mundo, né? E essa ideia do ganha-ganha, né? Essa ideia. E é isso, sabe, César? Nós estamos precisando que isso escale, que mais pessoas façam negócios, não só com os colaboradores, mas com pares, com sócios, com fornecedores, no ganha-ganha. O tempo inteiro ganha-ganha, o tempo inteiro ganha-ganha. Porque todas as vezes que a gente conecta com ganha-ganha, já está dizendo, todo mundo ganha e todo mundo cresce de uma forma mais leve, mais simples, né? E é tão simples entender isso, né? Pra gente. É óbvio demais, porque você falou assim hoje de manhã que todo ponto de vista depende da vista do ponto, né?
Então, Sim, assim, para nós é muito fácil entender isso daí. Mas, mas assim, não é. essa ganância, né, do mercado é impressionante. Isso, mas não é todo mundo. Às vezes a gente está falando aqui que é fácil para a gente, que já tem isso na cultura, que já tem isso no nosso DNA, mas não é assim para todos. E engraçado que tem muitas pessoas que fazem, puxando a brasa para a própria sardinha, mas acham, acreditam que estão no ganha-ganha, certo? Porque a medida do ganha-ganha deles é diferente, né? Ele considera que ele já está dando muito, em termos de merecimento. Eles fazem análise do ganha-ganha no merecimento, né? Então, enfim, né? Tá aí. Infelizmente, faltam 2 minutos. Sim, olha que delícia. Passou rapidinho. O Kairos, Jorge disse. isso é Kairos. Quando a É, gente né? sente, a gente vive no tempo Kairos. A gente aproveitou essa uma hora aqui. Foi uma delícia esse bate-papo, e aí eu já vou iniciar nossos protocolos de despedida. O Jorge Ramos, que é um parceirão meu aqui, ele está todo dia assistindo nossas lives, e na próxima terça-feira ele vai falar sobre o comportamento do varejo na pandemia. Uau! Ele é um representante comercial, então é um colega meu de colégio, conheço o Jorge há 40 anos, e que a rede social nos brindou com esse reencontro. Então, vamos pensar em uma live lá na frente, né? A gente falar de novo sobre o Kairos, falar sobre outras Vamos. coisas também. E eu queria agradecer em nome do presidente da Associação Atlética da Bahia, Sérgio Menezes, que tem nos prestigiado e apoiado bastante esse projeto. Queria agradecer a sua presença. Eu particularmente estou muito encantado, muito interessado em conhecer mais a miúde o método, né? E passo a palavra para você se despedir. Então, o prazer é todo meu falar de tudo isso. Interessante que a gente. Isso é Kairos, né? Quando a gente está vivendo do que a gente gosta, com quem a gente gosta, como foi bacana esse reencontro, César, com você. Você não tem noção da felicidade que eu fiquei, não por estar aqui só compartilhando conhecimento, mas de reencontrar você. Projetos já aqui anotados para a gente fazer umas lives juntas, né? Certo? Tamo junto, tamo Claro. junto. E quero convidar as pessoas para o Líder Coach no dia 15 de agosto. Link lá na bio do meu Insta. Vamos falar sobre a liderança e o método Kairos, né? Tudo que a gente puder entregar. A gente não fica com essas coisas assim, sabe, César? Mesmo no gratuito, a gente não fica, não, isso é conteúdo pago, isso a gente não entrega. A gente entrega tudo. Tudo, tudo. É claro que um conteúdo pago, você tem um acompanhamento de perto, né? De como tá ali colocando a mão. Eu vou pegar na mão das pessoas. Mas o Líder Coach é o nosso carro-chefe, é o. Olha quantos aqui do Maestria está aqui, olha, quantos clientes meus lindos, todos lindos aqui, ó, maravilhosos. Obrigada por estar aqui, olha só. Então, e a gente vai entregar muito, porque eu acredito que através da liderança a gente consegue mudar muito a realidade de muitas coisas, porque a gente consegue impactar mais pessoas, né? Através do líder, impacta em colaborador, que impacta em família, que impacta em comunidade, e a gente consegue mudar uma realidade, sim. Acredito. Bacana. Diz aí o seu Insta. Aqui em cima, Arroba. ó, arroba Taiane Cavalcante. Todo mundo pega aqui em cima, onde está aqui na live, já clica aqui, já vai lá, certo? Já tem aqui compartilhado aí junto com você o arroba Taiane Cavalcante. Vai lá, entra no Telegram, se inscreve no Líder Coach e eu estou comprometida todos os dias, essa semana 7h41, conteúdo de liderança de altíssimo valor para que a gente possa impactar muitas pessoas. Tá aí. Gratidão imensa, ó. Um beijo para você, querida. Beijo, bom te Muito ver, bom ver obrigado. todos aqui. Tchau, Que bom. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.